Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos e irmãs presencialmente e aqueles que estão em casa também servindo e cultuando ao Senhor. É uma alegria, é um prazer estarmos novamente aqui na casa do Pai para juntos meditarmos na palavra de Deus. A palavra que o Senhor colocou ao nosso coração para que possamos meditar nesta noite, ela está baseada em João capítulo 11, versículo 41. Não é um sermão expositivo, até porque nós não temos tempo para isto. Não é também um sermão baseado em exegese bíblica. Não é também um sermão textual, mas é um sermão temático. E o tema e a escolha deste sermão, baseado em João capítulo 11, versículo 41, tem um propósito. Tem um propósito para chamar a nossa atenção, para nos despertar, para nos alentar e nos orientar a aproximarmos mais de Deus através da oração. Então, nesta noite, o tema escolhido para esta mensagem é a oração do luto. A oração do luto. Hoje, chegamos a 75 mil famílias enlutadas só em nossa nação. Mais de 500 mil de famílias, durante esse processo de pandemia, enfrentaram e estão enfrentando o luto. E somente quem já passou por esta situação sabe o que significa isto. Mas Jesus, em João capítulo 11, versículo 41, espero que você já tenha aberto a sua Bíblia, Jesus nos mostra algo extraordinário, mesmo em momento de luta, de tristeza, de dor, de angústia, de solidão, de perca, Jesus nos revela algo extraordinário. Aliás, a maioria dos milagres que Jesus realizou tem algo pedagógico, tem algo extraordinário pedagogicamente, com o propósito de nos ensinar a praticar, a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Leia comigo, aliás, acompanhe comigo João capítulo 11, versículo 41, nos diz assim: Tiraram então a pedra. Nós poderíamos explicar aqui esse fato de remover a pedra, mas não é o foco aqui, mas é interessante observar, homens, removeram aquela pedra que era um local imundo, não era muito bem vista pelos judeus, aquela situação, etc. Mas tiraram então aquela pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, aqui ainda não é palavra de Jesus, é a palavra do escritor. Alguém observando Jesus, viu Jesus levantar os olhos para o céu e então relatou este detalhe. E aqui sim começa a oração de Jesus, que é a oração do luto. Jesus diz assim, Pai, nos faz lembrar a oração do Pai Nosso, nos faz lembrar o momento em que o próprio Jesus nos ensina a orar. Pai, graças te dou, porque tu me ouvistes. Pensar nesta oração e pensar na forma como nós vivenciamos os dias atuais, nos faz remetermos a uma frase de Calvino, onde ele diz que a oração do luto é o respirar da alma. A oração que traz o coração quebrantado, constrangido, é o respirar da nossa alma. E nesta oração, Jesus revela a sua natureza humana. Revela de forma que em nenhum outro texto bíblico é revelado. É nesta oração que nós percebemos a verdadeira natureza humana de Jesus Cristo, o sentir-se como humano. Quando nós estudamos a história da teologia, o desenvolvimento bíblico, alguns pais da igreja, como Orígenes, Cirilo, Agostinho
e até mesmo os reformadores Lutero e João Calvino e outros teólogos como Calbart e muitos outros teólogos modernos ainda buscam esclarecer e mostrar e revelar a nós, a mim e a você, a humanidade de Jesus Cristo. Mas nesta oração, a humanidade de Jesus Cristo, ela aparece de forma nítida, de forma muito clara. Jesus, em um momento anterior, a Bíblia diz que ele chorou. A agitação da alma foi tão profunda, o constrangir, aquela angústia de morte foi tão profunda que Jesus chorou, e aqui Jesus ora. Jesus ora agradecendo a Deus pelo que iria ocorrer. E esta possivelmente seja a oração que comove, que toca o coração de Deus, a oração que é resultado de um conflito, a oração que é resultado de uma tensão emocional, a oração que vem do fundo da alma. Quando nós observamos em João capítulo 11, que é o capítulo que nós estamos usando como referência, a morte de Lázaro causou uma tristeza muito grande na sua família. E Jesus chega àquele local para mudar a situação, e ele começa mudando a situação através desta oração. E depois desta oração, ele soa a voz da vida. Lázaro sai para fora. O que era morte agora vive. O que estava todo amarrado agora é solto. A família que estava enlutada, entristecida, aflita, agora começa a observar a vida plena, a vida ativa de alguém que era morto e agora está vivo, que é Lázaro. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 10, e eu gosto muito deste fato, o menino Bartimeu. Para nós que às vezes não conhecemos, Bartimeu era uma criança e o seu pai era um dos rebeldes contra o império. E naquele momento chegaram os soldados do império e assassinaram o seu pai na frente daquela criança. E a maldade foi tão grande que não bastou apenas assassinar Bartimeu, mas furaram os olhos daquela criança, e a partir daquele momento, aquele menino perdeu a sua identidade e passou a ser conhecido como o cego Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Mas no momento de oração, anos depois, no momento tenso, num momento angustiante, num momento de estresse, de cansaço. Esse que um dia fora um menino, agora cego Bartimeu, ele ouve a voz da esperança. Ele ouve um mover diferente. E ele então clama: filho de Davi, filho de Davi. Olha que oração profunda, a oração que traz de volta a esperança ao cego Bartimeu, que não tinha nome, não tinha identidade, era um esmolé, era alguém que necessitava ser conduzido por outros, mas a oração de esperança trouxe a Bartimeu uma nova vida. E esta pode ser considerada a oração do luto. A oração profunda, a oração que comove o coração de Deus. Nós temos outros exemplos também, como o exemplo de Lucas capítulo 17, os leprosos. Quando os leprosos chegaram a Jesus, Jesus não apenas ministrou uma palavra de vida, de esperança, mas Jesus tocou, abraçou aqueles leprosos. Quando nós observamos também João capítulo 5, aquele paralítico há 38 anos, deitado ali, Jesus chega e diz: olha, meu amigo, toma o teu leito e anda.
uma palavra dinâmica, uma oração poderosa, uma oração que transforma a vida de quem ouve. A oração do luto é o respirar da alma. É aquela oração sincera. Um pastor amigo nosso estava trabalhando e ele recebeu a notícia de que o seu filho tinha sofrido um acidente e que ele deveria, como pai, ir até o hospital para ver aquele jovem de apenas 17 anos. E quando ele chegou, já estava nos momentos finais. Infelizmente, o seu filho havia partido para o Senhor. 17 anos. E aquele pastor poderia estar desesperado, angustiado, porque era o seu filho, filho do coração. Provavelmente eu não vejo uma cena desta, talvez nunca mais na minha vida, mas naquele momento, aquele pastor em frente ao pronto-socorro, totalmente movimentado, ele dobrou os joelhos na frente de todo mundo, tirou a identidade do filho e disse: pai, o Senhor me deste este filho por 17 anos, e eu quero agradecer por tudo que tu fizeste por ele. Hoje tu escolheste levá-lo, e eu quero te louvar, porque o meu filho volta aos teus braços. Sabe, ouvir uma oração como esta, num momento de perca de um filho, só pode ser a oração do luto. Eu estava dando aula, ministrando aula, e de repente chegaram na frente da sala, a minha esposa com dois policiais da Civil, e um deles disse: você é o Edmar? Eu disse: sou. Ele disse: me acompanhe, por favor. Eu disse: o que foi? E a minha esposa estava ali também. E ele disse: olha, é necessário que você vá reconhecer um corpo. Possivelmente seja de um dos seus familiares, porque nós encontramos o seu sobrenome, encontramos um documento seu junto com essa pessoa. Irmãos, naquele momento meu coração gelou, as minhas pernas tremeram e eu não consegui ficar de pé. E acompanhei aqueles policiais. Uns 40 minutos depois, cheguei ao local e lá estava o meu irmão, mais novo, 34 anos, jovem, bonito, que eu ajudei a cuidar. O irmão que eu trabalhei para sustentar na infância. Tinha acabado de ser assassinado. E eu tive que reconhecer aquele corpo. Sabe, a oração do luto, ela leva você a lugares que você não está preparado para caminhar. São 75 mil famílias que experimentam isto. Aqui da nossa igreja, algumas famílias experimentam isto. Há meses atrás, nós experimentamos isso com uma família aqui desta igreja. De orar no momento de perda, de agradecer a Deus em um momento terrível de perda, um momento de conflito. Mas esta é a oração que comove o coração de Deus. E quando nós observamos isto, nós entendemos que a oração do luto, ela gera maturidade cristã. Quando você tem maturidade cristã, você compreende que acima da minha vida, acima de tudo que eu faço, independentemente do que ocorrer, eu tenho maturidade para compreender que é Jesus Cristo que cuida da minha vida. Esta é a oração sincera. É fácil orarmos ao Senhor quando realizamos um bom negócio, quando fechamos um bom contrato. É fácil orarmos ao Senhor quando conseguimos um emprego cujo salário é bom. É fácil orarmos ao Senhor quando conquistamos algo inovador para as nossas vidas. Mas deve também, para o crente maduro, para o cristão que caminha em maturidade cristã, deve ser também fácil orar ao Senhor em tempos de perdas. Perder o emprego, ter redução salarial, perder um membro, um ente querido. Esta oração nos faz lembrarmos da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos mostra, lá em Lucas 11, a entrega total, a dependência plena dEle.
E esta dependência não ocorre, com certeza não ocorre, através de um WhatsApp, através de uma mensagem pelo um aplicativo ou através de um e-mail, mas esta dependência total, esta expressão de maturidade cristã, esta vida de oração, ela ocorre no cotidiano, no dia a dia. É no dia a dia, na vivência diária, que eu e você aprendemos que é o Senhor quem toma conta das nossas vidas. E nós precisamos compreender a cada dia que Ele sim é o nosso mestre por excelência. A oração do luto gera maturidade cristã, a oração do luto gera testemunho. Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós entendemos, e a palavra de Deus diz assim: o nosso sumo sacerdote compadece de nossas fraquezas. Ele é sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de sofrimento, tentação, porém não pecou. Saiba e tenha certeza que a sua vida de oração, ela está ancorada em Jesus Cristo, ancorada no nosso sumo sacerdote, ancorada na palavra de Deus, e ela gera testemunho. Como é bom você, como servo de Deus, ligar para um ente querido, ou um parente, ou um conhecido que perdeu alguém, que está passando por dificuldade, e você ministrar sobre a vida dele. Uma oração sincera, uma oração geradora de vida. Como é importante nós, servos de Deus, podermos ministrar a vida através das nossas orações. Isto fala de testemunho. E esse testemunho é para ser praticado, experimentado, vivenciado por nós. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu a nosso favor quando ainda não éramos pecadores. É Cristo quem age através de nós. É o Espírito Santo de Deus quem direciona, quem nos coloca em lugares, em momentos adequados para ministrarmos a oração de vida. Ainda que a situação seja uma situação de luto. Mas nós temos a palavra de vida, porque Ele habita em nós. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão em sofrimento. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, você encontrará esta substância. Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos fortalece, Ele gera em nós o testemunho. E o verbo gerar aqui é dinamizar, é trazer à tona, é fortalecer. E é para isso que nós fomos chamados, eu e você fomos chamados para esta oração poderosa em nome de Jesus Cristo. Ministrar a vida, vida plena, vida abundante. E o desafio que eu tenho para nós, nesta noite, é que nós possamos remover as pedras da normalidade religiosa. Às vezes, você não está experimentando um momento de dificuldade. Às vezes, você não perdeu o seu emprego. Às vezes, você não perdeu um ente querido. Mas, por que isso não chegou até você? Você está vivendo uma vida normal, não ora por ninguém, não abençoa ninguém, não alcança ninguém. Até nas suas orações na igreja, nenhuma família é alcançada. Ah, tudo bem, ninguém da minha família morreu, então está tudo normal. Ao contrário, o desafio para nós nesta noite é ministrarmos a oração de vida nos lares daqueles que estão em sofrimento, angústia, que estão passando por aflições. Perder um ente querido é algo profundo, é abalo emocional. Mas quando a igreja ministra, quando a igreja ora, a vida floresce, a esperança surge. E o que parecia caos se transforma. E esse é o nosso desafio nesta noite. Sabe, existia ali no túmulo de Lázaro aquelas pessoas que eu os considero como vigiadores de cadáveres. Estavam ali só para ver a expectativa, o que é que vai acontecer, além dos choradores, dos carpideiros que estavam chorando ali, mas existia aquelas pessoas que ficavam apenas olhando, esperando algo acontecer. Infelizmente, alguns servos de Deus ficam esperando acontecer.
esperando. Eu não vou orar, não vou interceder, não vou abençoar, eu quero ver o que vai acontecer. Não chegou até a minha tenda ainda, está tudo bem. Mas o nosso desafio é orarmos e abençoarmos aqueles que estão passando por dificuldades. Por quê? Porque quando as dificuldades chegarem à nossa tenda, nós teremos a cobertura de oração. Teremos alguém intercedendo por nós. E temos que orar com foco, abençoar estas famílias, abençoar estas pessoas, ministrar sobre a vida destas pessoas que estão passando por sofrimento, esta palavra de vida. E este é o nosso desafio nesta noite. Quero convidar você para de pé, para que eu e você, para que nós possamos ser como sacerdotes, sermos sacerdotes, conforme o apóstolo Pedro nos orienta, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. O pastor Ari me permitiu que nós fizéssemos uma oração no final. E esta oração será apenas uma oração de outras centenas de orações que eu e você, como servos de Deus, estaremos ministrando na vida de homens e mulheres que passarão por você. Homens e mulheres que provavelmente você nem conhece, nem sabe o nome, mas sabe o sofrimento, sabe a necessidade. E foi isso que Jesus Cristo fez naquele momento quando orou ali, naquele túmulo. Jesus sabia a aflição que a família de Lázaro estava passando. Jesus conhecia a angústia da morte, que é o resultado do pecado. E nós, como igreja, nos levantamos para isto, para interceder por aqueles que sofrem, para interceder por aqueles que estão aflitos, para interceder pelos nossos irmãos, da nossa casa, aqui da nossa igreja, aqui desta casa. Quantos de nós perdemos neste processo de pandemia, perdemos a insegurança, tivemos que transformar e nos readaptar, mas com a sua oração, com a nossa oração uns pelos outros, nós continuaremos firmes em Cristo Jesus, que nos chamou e nos comprou e nos prepara para a eternidade. Vamos orar? Feche os teus olhos. Papai querido, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, teu único e verdadeiro Filho, a tua igreja, Senhor, lavada e remida com o teu sangue poderoso, nós intercedemos. Intercedemos, ó Paizinho querido, pelas dezenas e centenas, e por que não dizer milhares de famílias que estão enfrentando, Pai, o sofrimento do luto, a aflição da perca. Paizinho amado, nós intercedemos e pedimos a Ti que possas visitar estas pessoas. Visita os corações, Espírito Santo de Deus, esquadrinha a mente, esquadrinha as emoções, esquadrinha o coração ferido, a alma perturbada, esquadrinha, papai querido, aquele que está triste, que está em angústia, que está em processo depressivo. Oh, Espírito Santo, derrama o bálsamo restaurador, derrama a vida plena, vida abundante na vida destes que nos ouvem, destes que nos veem. Paizinho querido, nós fazemos isto porque cremos na Tua palavra, cremos na oração da vida, ainda que estejamos presenciando o luto, mas sabemos que a vida está em Ti. Tu és a vida plena, a vida abundante, e é esta vida que nós ministramos na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão em sofrimento, e fazemos isto em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus.